Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e hoje estamos aqui juntos para a resolução da prova de agente da Polícia Federal de 2021. Prova bonita, prova parrudinha, mas no nível que eu vou concordar com vocês que eu gosto, certo? Achei que foi uma prova bem justa. A parte estatística foi um pouco complicado demais, mas lógica, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, para mim foi ideal. Distribuição de temas, boas questões, só que eu sei que o que vocês querem é ver resolução, então já vindo aqui na tela, não joguei a lousa, agora sim, vindo na tela, primeira questão da nossa prova, que se não me falha a memória, foi a questão 49, ela fala assim: para realizar uma operação de busca e apreensão em duas localidades diferentes, deve ser deslocadas duas equipes, cada uma delas composta por um delegado, um escrivão e dois agentes. Tendo como base essas informações, julgue o item seguinte. E antes de começar, já olha esse textinho aqui. Questão 2, mesmo texto. Questão 3, mesmo texto. Prova da Sebrasp gosta muito de trabalhar com o mesmo texto para várias questões. Então fica sempre atento a isso. E aí vem. Se estiverem disponíveis no momento de formação das equipes exatamente 2 delegados, 2 escrivães e 4 agentes, o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes seria igual ao número de maneiras de se montar, escolhendo-se entre esses mesmos profissionais uma única equipe para montar a realização de busca em uma única localidade. E galera, aqui vai um conselho, que é o seguinte, presta bem atenção. O que essa questão basicamente está falando? Que o número de maneiras que você tem de montar as duas equipes é o mesmo de se montar uma única equipe. É isso que ele está falando. Que a quantidade de maneiras que você tem de montar duas equipes é igual, dá na mesma que montar uma. E o cara olha e fala, não, Pedrão, tá errado. Tá errado, pô. Montar duas equipes não vai ser a mesma coisa que montar uma equipe só. E galera, vou dar um conselho para vocês. CESP, Sebrasp, quando for uma questão teórica e parecer muito direto uma resposta, pensa 1000 vezes, que provavelmente tem uma pegadinha aí, tá legal? Porque assim, muita gente olhou e falou, não, pô, montar duas equipes é diferente de montar uma equipe só. Não é a mesma quantidade de maneiras, questão errada. E cuidado. Vamos pensar com um pouco de calma para entender bem a situação e ver se é errado mesmo. Até porque na CESP, se você errar uma questão, você anula um acerto. Então pensa 1000 vezes antes de marcar na impulsividade. E olha o problema. Ele disse que caso nós tenhamos 2 delegados, 2 escrivães e 4 agentes, presta atenção. Eu tenho lá 2 delegados, vou falar que é o delegado 1 e o delegado 2, vou até fazer eles separados. Então eu tenho lá delegado 1 e o delegado 2. 2 escrivães, mesma história, escrivão 1 e o escrivão 2. E 4 agentes, agente 1, agente 2, agente 3 e agente 4. Então, essa é a nossa situação. Belezinha? Essa é a galera que eu tenho aqui, ó. Colocar todo separadinho. Tá. Aí eu tô olhando para essa galera e eu quero montar as duas equipes, certo? E o que são as equipes? Preste atenção. Vamos lá para a equipe 1. A equipe 1 ela vai ser composta por um delegado, um escrivão e 2 agentes. Essa é a equipe 1. E a equipe 2 ela é formada por um delegado, um escrivão e 2 agentes. Olha que louco. Quando eu for montar a equipe 1, eu tenho esses 2 delegados, eu vou escolher um para colocar aqui. Vamos supor que eu escolhi o delegado 1 para estar aqui. Depois, eu tenho que escolher um escrivão, tem esses 2 escrivães, sei lá, vou escolher o escrivão 2 para estar aqui. E aí eu tenho que escolher 2 agentes, sei lá, vou pegar o agente 2
e o agente 3. Perfeito, montei a equipe 1. Aí eu olho para a equipe 2. Galera, eu preciso escolher qual é o delegado da equipe 2? Não, porque automaticamente quando eu coloquei o delegado 1 aqui, eu naturalmente já deixei o delegado 2 para estar aqui, só sobrou ele. E o mesmo para escrivão e o mesmo para os 2 agentes. Então, como as duas equipes vão englobar todas as possibilidades, quando eu escolho quem está na equipe 1, automaticamente eu escolho quem está na equipe 2. É aquela história na escola que seu melhor amigo vai mal no futebol e você vai formar os times, só que se é competitivo, você quer ganhar, aí você forma o seu time e não coloca ele, certo? Aí ele fala, pô Pedrão, você me colocou no outro time? Não, eu só não coloquei no meu. O fato de você ter ido pro outro time é outra história, tá legal? Então é isso, quando você escolhe uma das equipes, automaticamente a outra está escolhida. Então, sim, quando eu defino uma equipe, a outra automaticamente é definida. Então, o número de maneiras que eu tenho de se definir a primeira equipe é o mesmo que definir as duas equipes. Então, sim, esta primeira questão está certa e sem conta nenhuma. Só no conceito e, de novo, CESP, se for questão teórica, pensa 1000 vezes antes de responder. Tá certo? Na sequência, questão 2, agora ele fala. Mesmo textinho, mesma história, só que ele fala assim. Agora, o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes é igual a 4 fatorial. Não sei, vamos calcular. Então, eu quero montar as duas equipes agora. A situação é essa. Então lá. Primeiro, para montar a equipe 1. Para escolher o delegado da equipe 1, eu tenho 2 possibilidades. E, na sequência, vou escolher o escrivão da equipe 1, 2 possibilidades. E vou escolher o primeiro agente da equipe 1, 4 possibilidades. E vou escolher o segundo agente da equipe 1, 3 possibilidades, porque um deles já foi escolhido. Só que eu tenho aqui 2 agentes que eu estou escolhendo e a ordem desses agentes dentro da equipe não afeta o resultado final. Então eu preciso dividir isso por 2 fatorial para cancelar a permutação entre esses 2 agentes. Ai, Pedrão, não entendi essa conta porque eu não sei resolver a análise combinatória sem fórmula. Eu preciso de fórmula. Tudo bem, se você precisa de fórmula, é só pensar que para escolher os 2 agentes, eu vou ter que fazer a combinação de 4 escolhe 2, o que vai dar exatamente a mesma coisa. A análise combinatória sem fórmula é muito mais fácil e muito melhor. Só que é lógico, eu não vou conseguir aqui agora, pô, pra vocês terem ideia, a análise combinatória tem 10 aulas dentro do meu curso, 10 aulas só de teoria de combinatória. Então não dá para chegar aqui rapidinho e ensinar para vocês como fazer. Se conhece meu método de fazer sem fórmula alguma, tá feito. Pedrão, eu gosto de fórmula, eu aprendi só com fórmula, embora não seja tão legal, sem crise, para escolher os 2 agentes, combinação de 4, escolhe 2. Escolhi a primeira equipe, agora vou escolher a segunda equipe. Só que é o que a gente acabou de ver. O número de maneiras de escolher as 2 equipes é o mesmo que de escolher uma só. Isso estava já na questão número 1. Então eu nem preciso calcular o da outra equipe, já que vai dar na mesma. Mas se não percebeu isso e quiser calcular, vou escolher agora a equipe número 2. Para escolher o primeiro delegado, agora sobrou uma única possibilidade. Vou até copiar isso aqui que vai ficar mais fácil para mim. Então, para escolher o delegado dessa equipe, só tenho uma possibilidade. Para o escrivão, só uma possibilidade, lembrando que eu já escolhi o da primeira. Para o primeiro agente, 2. Para o segundo agente, 1. Só que eu divido por 2, até porque aqui agora seria em fórmula combinação
de 2 escolhe 1, ou sem fórmula alguma, só aquela nossa malandragem de dividir pela permutação. Fazendo as contas, do lado esquerdo, 2 fatorial é 2 cortar com 2, vai sobrar 4 vezes 3 vezes 2, que dá 24. O E é uma multiplicação. Do outro lado, 2 corta com 2, sobra 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E aí, para finalizar, 24 vezes 1 dá 24. Ou seja, tem 24 maneiras de eu formar as duas equipes com essas pessoas. Ele disse que o número de maneiras de formar essas duas equipes seria 4 fatorial. E, pô, a gente sabe que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Então, sim, o número de maneiras de montar as duas equipes é a mesma coisa que 4 fatorial, mais uma questão que está certa. Belezinha? Bora para frente? E na sequência, questão 3, agora ele fala: se eu tivesse disponível no momento da formação das equipes 3 delegados, 4 escrivães e 6 agentes, o número de maneiras distintas de montar as duas equipes seria superior a 6.500. Agora vamos ter que calcular. Então, equipe 1. Um delegado, um escrivão e 2 agentes. Equipe 2. Um delegado, um escrivão e 2 agentes, só que agora eu tenho ao todo 3 delegados, 4 escrivães e 6 agentes. Então, vê. Formar a primeira equipe. Para escolher o primeiro delegado, eu tenho 3 possibilidades. E vou escolher agora o escrivão, 4 possibilidades. E vou escolher o primeiro agente, 6, e o segundo agente, 5. Como aqui eu tenho combinação de 6 escolhe 2, ou pensando pelo método sem fórmula, se eu tenho 2 agentes em que a ordem deles não importa, divido por 2 fatorial. Isso por causa desses 2 agentes. Se fizer combinação de 6 escolhe 2, dá na mesma, só que com mais conta. Essa é a primeira equipe, vamos agora escolher a segunda equipe. Só que o que acontece? Quando eu vou montar a segunda equipe, agora eu já escolhi um delegado. Então não tenho mais 3 possibilidades de delegado, tenho só 2. O mesmo para escrivão, eu já escolhi um escrivão, então tenho agora só 3. E para agente dos 6 iniciais, eu já escolhi 2, então 4 para o primeiro e 3 para o segundo. Só que a mesma história, a ordem entre eles não importa, eu divido por 2 fatorial. Ou combinação de 4 escolhe 2. Como eu tenho que formar a primeira equipe e a segunda equipe, eu vou multiplicar esses 2 resultados. Tranquilinho até aqui? Crises? Aí, para fazer a continha, eu já vou direto ao ponto, porque eu quero matar até aqui, eu não quero gastar hora nesse simulado. Então, aqui você vai cortar 2 com 2, vai ficar 4 vezes 5, 20, 3 vezes 3, 9, multiplicou, tá show. Aqui corta 2 com 2, 3 com 3, 9, vezes 4, 36. Então, desse lado eu tenho 36, do outro lado eu tenho 180, que vezes vai dar aproximadamente 6.400 e alguma coisa, e esse alguma coisa nem interessa, porque ele disse que seria superior a 6.500. Então, quando a gente está fazendo a conta, que vai ser 6.480, né? Quando a gente está fazendo a conta só de ver que é 6.400 e pouco, já é o suficiente para eu saber que não é superior a 6.500, ou seja, resposta errada. E
uma coisa importante. Em questão de certo e errado, é muito comum o examinador trabalhar com um intervalo superior a tal número, inferior a tal número. Lembra que você não precisa necessariamente terminar a conta. A partir do momento que você vai fazendo a conta e vê que é superior ou inferior, já pode parar. Então aqui, se quiser fazer a continha completa, sem crise alguma. Mas quando eu fui fazendo a conta e vi que deu 6.400 e alguma coisa, nem precisei me preocupar com o resto. 6.400 com certeza vai ser menor que 6.500. Por isso que eu parei na metade só para dar o resultado, tá certo? Depois em casa você vai fazer bonitinho essas contas que eu vou fazer de cabeça e qualquer dúvida é só mandar para mim, tá certo? Bora para frente então. Questão número 4, agora a gente vai para a lógica que fica mais bonito. Ele diz: P1. Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas. P2. Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízo. P3. A fiscalização foi deficiente. Os mutuários tiveram prejuízo, vai ser a nossa conclusão. Beleza. Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão e P1 a P3 são as premissas, julgue o item. Então, aqui as nossas premissas e a conclusão que ele quer chegar. E aí ele fala assim: a proposição P2 é equivalente a: se as falhas construtivas não foram corrigidas, então os mutuários tiveram prejuízo. Vamos ver. Nossa proposição P2, ela trabalha com o conectivo C, então. E na questão ele está falando de equivalência. Galera, equivalência com o C, então, tem duas possibilidades. Eu tenho o nega-nega, troca-troca, em que eu nego as duas proposições e troco elas de lugar, e nesse caso o conectivo continua sendo C, então. E eu tenho a regra do ou, em que eu nego a primeira, o conectivo vira ou, e eu mantenho a segunda. Uma galera chama de regra do Neymar. Quando eu olho a frase que ele me deu, ela tem o conectivo C, então. Peraí. Para duas proposições que usam o conectivo C, então, serem equivalentes, eu só posso estar falando da regra do nega-nega, troca-troca. E no nega-nega, troca-troca, eu tenho que negar as duas proposições e trocar de lugar. Ou seja, eu nego a segunda frase e trago ela para frente. E eu já estou vendo que isso não aconteceu, porque ele manteve a proposição das falhas construtivas aqui na frente. Ainda que tenha feito a negação, ele não trocou de lugar. Então, já posso dizer que está errada a questão. Acabou. Lembrando que aqui hoje a ideia é resolver a prova. Então tenho que ir direto ao ponto, como você já conhecendo a teoria, certo? Não daria, obviamente, eu estou trabalhando aqui com todo o edital de lógica e não daria para, numa única aula, ensinar todos os tópicos de lógica, já que um curso sobre isso tem lá 80 aulas, tá certo? Bora para frente. Questão número 5, mesmo textão, o que muda só é a pergunta. Então vamos lá. Ele fala agora: uma negação correta da proposição P1 pode ser expressa por: se a fiscalização não foi eficiente, então as falhas construtivas foram corrigidas. Galera, questão para matar dando risada. A proposição P1, ela traz o conectivo C, então. Ele deu uma negação com o conectivo C, então. Isso pode estar certo? Jamais. Negação do C, então, a regra de negação do C, então, é: mantém a primeira, vira o e nega a segunda. Para você negar uma proposição com o C, então, você tem que trocar o conectivo C, então, pelo e. É impossível negar o C, então, continuando com o conectivo C, então. Por isso que é para ir pelo atalho e já responder questão errada. Lembra que prova não é só acertar a questão, é acertar rápido, porque você tem tempo. Então bora para frente. Questão 6, mais uma vez o mesmo textão.
Essa questão 6, ela teve pedido de recurso, já vou explicar por quê, mas dá para resolver. Ele dá o mesmo texto para a gente e fala assim: a tabela verdade da proposição condicional associada ao argumento tem menos de 10 linhas. E uma galera se complicou por quê? Proposição condicional é proposição com o se então. E eu tenho duas proposições condicionais, a P1 e a P2. E o enunciado não deixou claro de qual proposição que ele está falando. Então, por isso, teve galera pedindo recurso nessa questão. Mas o fato é que não importa, porque as duas, tanto a primeira, a fiscalização foi deficiente, então as falhas não foram corrigidas. E a segunda, as falhas foram corrigidas, então os mutuários não tiveram prejuízo. Nas duas proposições, eu tenho compostas com duas proposições simples. Então, a P1 é uma proposição composta com duas proposições simples, a P2 também é uma proposição composta com duas proposições simples. E o que define o número de linhas de uma tabela verdade é a quantidade de proposições simples. Para cada proposição simples, você multiplica por 2. Então, a P1 ela vai ter 2 vezes 2, que são 4 linhas, e a P2 também. Ela vai ter 2 vezes 2, que são 4 linhas. Então, as duas tabelas verdades vão ter 4 linhas. Então, independente de qual ele está falando, nenhuma delas vai ter mais que 10 linhas. Então, a resposta dessa questão está certa. Realmente, a tabela verdade dessas proposições vão ter menos de 10 linhas. Ah, Pedrão, mas eu tenho 4 proposições. Se eu tenho 4 proposições, eu vou ter mais. Cuidado que você não tem 4 ao todo, já que essa proposição aqui e essa, elas são a mesma. Então, ainda que você interpretasse as duas frases juntas, você teria 2 vezes 2 vezes 2, 8 linhas na tabela verdade. Então, ainda que você interpretasse que o enunciado quer que você trabalhe com a junção dessas duas, as falhas não foram corrigidas. E as falhas foram corrigidas é a mesma proposição, só negada, certo? Então, se essa é verdadeira, a outra é falsa e vice-versa. Então, é a mesma proposição. Eu tenho só 3 proposições diferentes. Lembra, o que importa é o número de proposições diferentes. E mesmo analisando as duas juntas, seriam só 3 proposições diferentes, o que levaria a 2 vezes 2 vezes 2, que ainda assim seriam 8 linhas. Então, mesmo que a questão fique aberta para interpretação, nenhum dos possíveis casos vai ter mais que 10 linhas. Então, questão certa. Bora para frente? A7, e ele fala assim: a proposição P1 é equivalente a não é verdade que a fiscalização foi deficiente e que as falhas construtivas foram corrigidas. Galera, cuidado que aqui tem uma pegadinha. Quando ele fala não é verdade que, ele está negando a proposição. Então ele está dizendo que a proposição P1 ela é equivalente à negação de a fiscalização foi deficiente e as falhas foram corrigidas. E vamos lá. Como que a gente faz a negação de uma proposição com o se então? Para negar uma proposição com o se então, eu mantenho a primeira, a fiscalização foi deficiente, conectivo se então vira e aí eu nego a segunda. A negação de as falhas não foram corrigidas, as falhas foram corrigidas. Então, a negação da P1 é essa proposição.
E aí o que ele trouxe aqui embaixo? Ele trouxe não é verdade que, e essa frase, ou seja, a negação da negação é a própria proposição. Lembra? Quando eu nego duas vezes uma frase, eu volto ao original. Então, a negação da P1 é sim a própria P1. Então, essa frase que eu tenho e a P1 são equivalentes, porque essa frase que eu tenho, ela é a negação da P1. Pedrão, isso é regra? Sim. A negação da negação é a proposição original. A negação da negação de P1 é a própria P1. E se é porque elas são equivalentes. Essa questão, talvez a mais difícil da prova, ela tem por resposta certa. Mas eu quero mais, então bora para frente. Questão 8, ainda o mesmo texto, e ele fala: caso o argumento apresentado seja válido, a proposição C, que é a conclusão, ela será verdadeira? Vamos ver. O que é um argumento válido? É quando a veracidade das premissas garante a veracidade da conclusão. Essa questão 8, ela tem um erro conceitual, tá? Ela tem um erro conceitual. Já vou explicar. Mas o que o examinador queria que você fizesse? Ele queria que você admitisse que as premissas são verdadeiras, certo? Tchururu, tchururu e tchururu. Para ver se com isso você poderia determinar se a conclusão é verdadeira. E aí quando eu faço isso, o que acontece? Vamos começar pelo ponto de partida, a P3. A fiscalização foi deficiente, vai ser verdadeira. Sabendo que isso é verdadeiro, lá na P1, a fiscalização foi deficiente, vai ser verdadeiro. Eu tenho C, então, com a primeira proposição verdadeira. Para no final dar verdadeiro, a segunda também tem que ser verdadeira. Ou seja, as falhas construtivas não foram corrigidas, vai ser verdadeiro. Aqui usando regra de estruturas lógicas. Se as falhas não foram corrigidas, na P2, onde está que as falhas foram corrigidas, vai ser falso. E aí mora o problema, porque eu tenho C, então, com a primeira falsa, e C, então, com a primeira parte, o antecedente falso, sempre vai ser verdadeiro. Independente da segunda proposição ser verdadeira ou ela ser falsa, o valor final sempre é verdadeiro. Em outras palavras, por essa proposição P2, eu não consigo determinar se os mutuários tiveram ou não prejuízo. Não dá para determinar. Ou seja, eu não consigo determinar se a conclusão ela é verdadeira ou falsa. Então, a resposta dessa questão é errado. Por quê? Porque eu não consigo determinar se a conclusão é verdadeira. Agora, essa questão ela tem um problema, ela tem um erro conceitual. Porque eu entendi o que o examinador quis dizer, mas ele não disse. Por quê? Para um argumento ser válido, a conclusão tem que ser verdadeira. Então não tem isso, caso esse argumento fosse válido, porque ele não é. Ele não é. Então, o que ele quis dizer foi, caso as premissas fossem verdadeiras, a conclusão seria verdadeira. Só que ele não disse. O argumento válido não significa só que inclusive nem significa que as premissas são verdadeiras. O argumento válido significa que a conclusão é consequência das premissas. E eu vi que isso não aconteceu. Então, essa questão 8 tem um erro conceitual. Pedrão, cabe recurso? Na minha visão, sim. Um recurso que raramente vai ser aceito, porque o examinador argumenta que, apesar do erro, você conseguiria chegar na resposta, só que está errado, na minha opinião. Tá certo? Mas tudo bem. Segue o baile. Foi essa questão. Agora a 9 a gente já matou, porque ele fala assim, o argumento apresentado não é válido. E é exatamente o que a gente acabou de ver.
Quando eu considero as premissas verdadeiras, eu não consigo concluir que a conclusão é verdadeira. Ou seja, o argumento ele não é válido por definição, porque a veracidade das premissas não garante a conclusão. Então, a 8, pelo menos, está certa, esse argumento ele não é válido. Tranquilão? Estão comigo? E repara que, por enquanto, uma prova bem diversificada. Começamos ali com análise combinatória e depois a gente trabalhou com toda a parte, tanto de argumentação, estruturas lógicas, quanto proposicional de negação e equivalência. E agora, indo para o textão final da prova, nossa última bateria, questão 10, 11 e 12, todas em cima desse balaio que fala assim. Considere os seguintes conjuntos. O P, todos os policiais em efetivo no país. O P1, os policiais em efetivos com até 1 ano de experiência. P2, policiais com até 2 anos de experiência. P3, policiais com até 3 anos e assim em diante. Com base nessas informações, julgue o item que se segue. O conjunto P é igual à união infinita do conjunto P1, P2, P3 em diante. Vamos entender. Ele disse, P são todos os policiais. P1, aqueles com até 1 ano. P2, aqueles com até 2 anos. P3, aqueles com até 3 anos. P4, aqueles com até 4 anos. P10, aqueles com até 10 anos. E o que ele está dizendo nessa questão? Que o conjunto de todos os policiais é a união de P1, P2, P3, P4, ou seja, o conjunto de todos os policiais é a união daqueles que têm até 1 ano, com aqueles que têm até 2 anos, com aqueles que têm até 3 anos, em diante até o infinito. E muita gente respondeu que essa questão estava errada por 2 motivos. Primeiro, Pedrão, eu não tenho infinitos conjuntos, porque não vai ter um policial com até 200 anos. Não vai? Lógico que vai. Um policial que tem 1 ano de experiência, ele faz parte do grupo do que tem até 200. Concordo que em dado momento eu não tenho mais pessoas sendo acrescidas esse conjunto, mas eu posso, sem problema algum, ter infinitos conjuntos. A mesmo que grande parte desses infinitos tenham sempre a mesma quantidade. Mas sim, eu posso criar infinitos conjuntos, ainda que não tenham infinitos policiais. Então, primeiro ponto está fora. Segundo ponto, Pedrão, quando eu faço a união daqueles que têm até 1 ano com a união daqueles que têm até 2 anos, eu contei P1 2 vezes. E galera, não, porque união não é soma. União é união. Lembra que quando você junta 2 conjuntos, você não conta 2 vezes os elementos em comum. Então, nesse caso, essa questão ela está certa. Sim, o conjunto de todos os policiais do país é a junção daqueles que têm até 1 ano, com aqueles que têm até 2, até 3, até 4, até 5, até 1000 anos de experiência. Quando eu junto todos esses, eu tenho o total de policiais. Ainda que dentro desse conjunto esteja o P1. Não interessa. Na união, eu não conto elementos em comum 2 vezes. Então, questão certa. Na sequência, a 11, agora ela fala P2 é subconjunto de P1? E galera, cuidado, acabamos de interpretar isso e é o contrário. O P1, o conjunto de todos os policiais com até 1 ano de experiência, ele está dentro do P2, que é o conjunto de policiais com até 2 anos de experiência. Concorda que aquele policial que tem 6 meses, ele faz parte dos que têm até 2 anos. Então, por causa desse até 1 ano, até 2 anos, na verdade, o P1, que é subconjunto do P2, não o contrário. Então, questão errada.
E aí, saideira, última questão da prova, uma que deu nó na cabeça de muita gente, porque ele fala assim: escolhendo-se aleatoriamente um integrante da população P, a probabilidade de ele ter entre 2 e 3 anos de experiência no exercício do cargo é dado por N de P2 menos P3 sobre N de P3, em que Nx indica o número de elementos do conjunto X e P2 menos P3 é o conjunto formado pelos indivíduos que estão em P2, mas não em P3. Pedrão, não entendi. Galera, ele quer saber a probabilidade de um cara ter entre 2 e 3 anos de experiência. É isso. E essa questão, ela tem dois erros. Já estou te contando a resposta errada. E ela tem dois erros. Um bem fácil de perceber. O que é probabilidade? Probabilidade é o número de casos que eu quero pelo total. Sempre que você vai calcular uma probabilidade, você vai pegar o número de casos que você quer, que te interessam, e vai dividir pelo total. Olha a fórmula que ele me deu para essa probabilidade. Ele falou que a nossa probabilidade vai ser igual a N P2 menos P3 dividido por N P3. Ou seja, ele está dividindo pelo número de elementos que eu tenho em P3. Quem é P3? Policial com até 3 anos de experiência. Galera, probabilidade é o que eu quero dividido pelo total. Ou seja, o que eu quero dividido por todos os policiais, que seria o P, e não só o P3. Então, só isso é motivo para estar errado. Eu não vou dividir só pelos policiais com 3 anos de experiência. Eu vou dividir pelo número total de policiais. Então, aqui embaixo teria que estar o número de P, o total. Só isso já é motivo para estar errada a questão. Agora, tem um outro erro. Os policiais que têm entre 2 e 3 anos de experiência não é P2 menos P3, é P3 menos P2. Por quê? Assim como o P1 está dentro do P2, o P2 vai estar dentro do P3. Os policiais que têm até 3 anos de experiência englobam os que têm até 2. Então, os policiais que têm entre 2 e 3 anos, eles estariam aqui, ó. Eles têm menos que 3 e mais do que 2. E essa região, ela seria o contrário, ela seria P3 menos P2. Então, a expressão correta seria a seguinte. Eu pego o número de policiais que tem entre 3 e 2 anos e divido pelo número de policiais no total. Para saber a probabilidade de ele ter entre 2 e 3 anos, eu pego o número de policiais que tem menos que 3 e mais que 2, entre 2 e 3, e divido pelo total. E claramente não foi isso que ele fez. Questão bem complicadinha, mas em relação à conta não tinha perrengue algum. Tá certo? E com isso a gente finaliza a correção dessa prova da Polícia Federal. Lembra que eu disse, foi uma prova com um altíssimo nível de dificuldade, prova bem bonita em dificuldade, mas uma prova rápida, sem grandes contas, que você fazia só com a interpretação e o raciocínio. Então, particularmente, achei sensacional e, claro, espero que você tenha gostado e entendido desse vídeo. Qualquer dúvida pode mandar para mim à vontade e, claro, me dá uma força. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo, comenta. Qualquer tipo de interação vai ajudar bastante pra gente, tá bom? Um beijo enorme, até uma próxima e tchau. Valeu!